O Capitão Yami é um dos personagens mais poderosos de Black Clover, mas você já se perguntou quais personagens poderão superar ele no futuro? Fica até o final deste vídeo porque hoje eu vou te mostrar todos eles. Oi, eu sou o Max e você está no canal Tio Nerds, e se você está aqui provavelmente é porque você gosta de Black Clover, então já deixa o teu like neste vídeo, porque dessa forma eu trarei mais temas como este para você. E antes do vídeo começar eu gostaria de avisar que este vídeo são de especulações para o futuro de Black Clover, então eu espero que você assista ele com mente aberta, porque alguns personagens poderão surpreender você, assim como eu fiquei surpreso com a capacidade de alguns desses magos da lista. Em 15º lugar, Magna Suin. Magna é um dos personagens que mais admira o Capitão Yami Sukehiro, e superá-lo seria algo incrível para o delinquente, visto que ele é apenas um plebeu do reino de Clover, e o Yami é um capitão extremamente badass. Porém, Magna ser plebeu não importa muito, já que ele é extremamente corajoso, como foi dito pelo próprio Yami Sukehiro, e ter enfrentado Dante Zogratis sozinho só demonstra que o capitão do pior esquadrão de Clover tinha toda a razão. E vale ressaltar que a evolução do Magna para enfrentar alguém como Dante Zogratis aconteceu em apenas 6 meses de muito esforço. Agora, imaginando ele treinando arduamente até chegar na idade do Capitão Yami Sukehiro, muito provavelmente ele teria muitos feitos notáveis, dignos de ser capitão tão poderoso quanto o nosso querido Yami. Em 14º lugar, Letole. Essa personagem pode ser uma surpresa para muitos, porém a integrante do Alvorecer Dourado mostrou ser diferente dos demais, sendo uma das poucas personagens que conseguiu ficar de pé durante a invasão dos Xenos Zogratis. Dessa forma ela conseguiu, junto de Klaus, derrotar um dos discípulos da Tríade Negra, e como uma nobre ela possui uma grande quantidade de mana, que acabou ficando ainda maior após ser possuída por um elfo. E vale lembrar que enquanto ela estava possuída por este elfo, Letole deu muito trabalho para Nozel Silva e seus irmãos mais novos, então pode ser questão de tempo para ela evoluir ainda mais o seu poder e talvez futuramente superar o Capitão Yami Sukehiro. Em 13º lugar, Klaus. Sendo um dos primeiros cavaleiros mágicos que conhecemos sem ser dos Touros Negros, Klaus já demonstrava ser muito poderoso desde o começo utilizando sua magia de aço, e durante o arco dos elfos ele acabou possuído por um deles, então assim como Letole ele teve a sua mana aumentada, e levando em consideração que Klaus tem apenas 18 anos, ele ainda tem muito tempo para superar o Yami Sukehiro. E como já foi mencionado anteriormente, Klaus derrotou um discípulo negro junto de Letole, lembrando que foi ele que deu o golpe final com a lança espiral flamejante. Em 12º lugar, Final Rola Case. O teletransporte pessoal do Capitão Yami Sukehiro também é uma bela opção para superá-lo futuramente, e claro que não teria como ele superar em seu poder destrutivo, já que Final é 100% suporte. Dessa forma ele iria superar o Capitão Yami à sua maneira, e mesmo que Final não seja um prodígio como seu irmão, ele tem se esforçado bastante para aprimorar cada vez mais a sua magia espacial, sendo treinado pelo guardião espiritual do reino de Heart, e apesar da gente não ter presenciado por completo o resultado desse treinamento, o guardião espiritual deixou bem claro durante o treinamento com o Firal que estaria o preparando para que ele pudesse se virar sozinho no campo de batalha, para que futuramente ele não pudesse depender de seus companheiros, então pode esperar uma grande evolução com esse personagem, que poderá até mesmo se tornar um dos melhores, se não o melhor suporte do reino de Clover. Em 11º lugar, Sol Marrom. Sendo uma das mulheres que irão compor a nova geração de magos de Black Clover, Sol Marrom realmente não tem muito momento de destaque dentro da obra, porém a sua evolução constante pode ser notada por nós, já que a maga é treinada diretamente por Charlotte Roselei, uma das capitãs mais poderosas atualmente. Além disso, Sol Marrom já se mostrou determinada a nunca abaixar a cabeça ou depender de qualquer homem, por isso ela se inspira muito em sua capitã e tem a meta de ser tão poderosa quanto ela. E vamos combinar que a sua magia é muito poderosa, já que mesmo sendo nova, superou muitos cavaleiros mágicos que são mais velhos do que ela, como nos foi mostrado no exame de admissão dos Cavaleiros Reais, onde com a simples dica do Quiche Vermilion, ela conseguiu se destacar dos demais cavaleiros. Em 11º lugar, Quiche Vermilion. O mago mais narcisista que você conhecerá pode não parecer grande coisa de começo, mas a verdade é que Quiche Vermilion é muito poderoso, sendo o atual vice-capitão dos Pavões Corais e cogitado como o próximo capitão do esquadrão. E pela idade do Quiche Vermilion nós sabemos que ele ainda evoluirá muito com as suas magias de cerejeiras, já que a real natureza de sua magia é a ilusão criada por elas, servindo tanto de suporte para seus aliados, quanto para atacar sozinho em batalha. Com isso, no mangá de Black Clover, combinando a sua magia com a de Nebra, eles conseguiram atrapalhar o disparo do demônio gigante. Dessa forma, até mesmo o narcisista como Quiche Vermilion possui potencial suficiente para superar um capitão como Yami Sukehiro. Em nono lugar, Gauche.
Sendo o antigo nobre do reino de Clover, Gauch possui uma das histórias mais interessantes dentre os Cavaleiros Mágicos, onde para poder alimentar sua irmã mais nova ele tinha que roubar as casas de outros nobres. Dessa forma, Gauch acabou obcecado por sua irmã, querendo sempre dar as melhores coisas para ela. Essa sua obsessão determina Gauch a ficar ainda mais poderoso para defender a sua irmã. Dessa forma, utilizando a sua inteligência em combate, Gauch se torna um oponente muito formidável, como podemos ver quando ele salva Yami Sukehiro do ataque de Patri que iria matá-lo. E Gauch, assim como seus companheiros de esquadrão, está sempre buscando novas formas para poder evoluir. E ele tem como um dos seus maiores triunfos o seu olho esquerdo, que é de vidro, onde a potência dos golpes de Gauch são aprimorados a outro patamar. E algo interessante sobre a sua magia é que ela consegue até mesmo multiplicar a antimagia do Asta. Além disso, Gauch também foi um dos personagens possuído por um elfo. Dessa forma, o seu poder mágico acabou sendo aumentado ainda mais. Com isso, Gauch se torna uma ótima opção de cavaleiro mágico que poderá superar o Yami futuramente. Em oitavo lugar, Mimosa Vermelho. Sendo uma das integrantes da realeza de Clover, Mimosa Vermelho é uma prodígio excepcional, que é muito elogiada pelos outros nobres desde sua infância, e isso acontece porque além de possuir uma poderosa magia de cura, a Mimosa foi muito gentil e dócil. Dessa forma, a evolução de Mimosa durante a obra é facilmente percebida por quem está acompanhando o anime ou então o mangá, como por exemplo quando ela derrotou um dos discípulos da Tríade Negra, que era classificado como estágio 0, sendo este o estágio mais alto que pode ser alcançado. E depois de aprender a utilizar a magia verdadeira do reino de Heart, a Mimosa ainda se juntou aos elfos de Elysia para aprender a magia suprema, que provavelmente poderá dar um boost muito grande em suas magias de cura. Dessa forma, utilizando a sua magia juntamente da magia suprema, ela poderá se tornar uma das melhores curandeiras de Black Clover. E por ter um longo caminho para trilhar como maga, ela tem uma grande capacidade de superar o Yami Sukehiro, ainda mais quando levamos em consideração que ela é uma das personagens de grande destaque dentro da obra. Em sétimo lugar, Langriswald. O irmão mais novo do Firal Holacase possui uma magia extremamente apelona, sendo a magia espacial ofensiva, e isso já o torna um oponente formidável desde sempre. Porém, ao entrar no Esquadrão do Alvorecer Dourado, as suas habilidades aumentaram ainda mais, ao ponto do Langris se tornar um vice-capitão, e como vice-capitão, ele nos demonstra o poder da sua magia espacial ofensiva durante a invasão em Kitten, onde apenas movendo seu braço ele apaga as magias inimigas e parte de um prédio para fora da existência. Como se isso não fosse suficiente, a sua mana também foi amplificada por ter sido possuído por um elfo. Dessa forma, ele já se tratava de um grande prodígio dentro do reino de Clover, dando trabalho para 2 capitães, sendo um deles o próprio Yami Sukehiro. E na batalha contra Zenos Ogats, o mesmo afirma que, tirando ele próprio, Langris seria o usuário de magia espacial mais poderoso. E levando em conta que Langris poderá superar sua forma élfica, o potencial para superar o Yami Sukehiro que ele carrega é muito gigantesco. Em sexto lugar, Leopold Vermelho. Sendo dos rivais do Asta, Leopold Vermelho possui uma grande determinação, tendo declarado que se tornaria o próximo Rei Mago, enquanto marcava sua própria testa, assim como Fuegoleon fez. E essa sua declaração não foi à toa, pois Leopold tem se dedicado com muita afinco em seus treinos, como podemos ver durante o episódio que aconteceu a reunião dos membros da família Vermilion, e Leopold não estava lá porque estava treinando. E falando sobre treinamento, ele já treinou diretamente com seu irmão mais velho, Fuegoleon, além de mais para frente ter treinado com Mereoleona Vermilion em um vulcão para dominar a pele de mana. Mas isso não é nada comparado ao treino no reino de Heart com o Guardião Espiritual do Fogo, que admitiu que o poder mágico do Leopold Vermilion é superior ao dele. E isso não seria uma novidade para aqueles que assistem o anime mais atentamente, já que durante a luta contra o elfo que possui o corpo de seu vice-capitão, é falado que o poder mágico do Leopold Vermilion é capaz de superar até mesmo a mana sufocante de um elfo. Dessa forma, Leopold Vermelho consegue realizar magias muito poderosas como a erupção carmesim, e tendo em vista que ele possui apenas 17 anos, ele ainda tem muito para evoluir. E na minha opinião, é apenas questão de tempo para que ele supere não só seus irmãos, mas também o próprio capitão Yami Sukehiro. Em quinto lugar, Charme Papitson. Sendo uma das personagens mais misteriosas do anime, por se tratar de uma meio humano com anão, Charme Papitson já provou ser muito poderosa durante a sua luta contra o elfo que possui o corpo do Rio Bosmorte. Naquela luta, Charme fica extremamente irritada após o elfo recusar sua comida e utiliza sua outra forma de magia, que é revelado um lobo em pele de cordeiro, e esse lobo come todo tipo de magia limpando o campo de batalha, e a mana absorvida por ele é passada para Charme, que pode usar desse
poder para aprimorar ainda mais os seus golpes. Dessa forma, Charme derrotou um elfo que possui o corpo de um capitão de Clover. E a sua evolução não para por aí, porque ela também faz parte dos magos que foram treinar no reino de Heart, tendo treinado com um dos guardiões espirituais, que após o treinamento afirmou que havia criado um monstro, enquanto se referia a Charme Papitson. E além disso, ela foi treinada por Patri para aprender a magia suprema dos elfos. Dessa forma, quando o Charme aparecer e voltar para lutar nesse arco da invasão de Spade, aquela que foi referida como monstro e derrotou um elfo com o corpo de um capitão, o nível de poder dessa personagem aumentará bastante. Em quarto lugar, Rio Bosmorte. O capitão do Sevuciano é um dos maiores prodígios que existem em Clover, se tornando o capitão mais novo que existiu dentro do reino, e pela sua idade e poder, Rio surpreende a todos, destruindo seu próprio cristal durante a luta contra o Yuno. E após ser possuído por um elfo, a sua magia cresceu exponencialmente. Dessa forma, Rio também foi para o reino de Heart, junto dos seus companheiros, e acabou sendo treinado pelo mesmo guardião espiritual que Charme. E o resultado desse treinamento não poderia ser outro. Na luta contra Vanica e Megícula, Rio mostrou ser muito versátil, conseguindo desempenhar um papel importante como suporte, principalmente para Charlotte Roselei, que criou muitas de suas magias com base nas pinturas do Rio. Mas sem dúvidas alguma, o maior feito de Rio durante essa batalha foi com a sua magia de Crepúsculo de Valhalla, onde o buff que seus aliados recebem de poder é algo absurdo. Tendo em vista que Gaja conseguia lutar mesmo depois de usar toda a sua energia vital, dessa forma, como o Rio tem muito tempo pela frente para se desenvolver como mago, eu ouso dizer que ele superará o Yami Sukehiro facilmente. Em terceiro lugar, Yuno. O portador do Espírito do Vento e do Grimório de 4 folhas é um mago totalmente fora da curva, tanto em que pouquíssimo tempo já conseguiu se tornar vice-capitão do esquadrão mais renomado do reino de Clover, e isso após ter sido um dos magos essenciais durante a batalha contra Zagreed. Dessa forma, o Yuno é classificado como estágio 0, sendo a elite dos magos. Mas após ter sido derrotado por Xenos Ogrettes durante a invasão à base do Alvorecer Dourado, Yuno recusou ir para o reino de Heart e preferiu treinar sozinho enquanto Sylph ficava armazenando sua mana. Nesse período, Langris também ajudava o Yuno em seu treinamento, até que chega a tão esperada revanche contra Xenos Ogrettes e o Yuno mostra os resultados do seu treinamento, atingindo a nova forma do mergulho espiritual chamada Modo Boreas. Dessa forma, o Yuno conseguiu superar 80% do poder demoníaco dos Xenos Ogrettes. E esse feito com certeza já coloca o Yuno à frente de alguns capitães como Kaiser ou então o seu próprio capitão William Venges. E com essa evolução acelerada e constante do Yuno, provavelmente que ele superará o Yami Sukehiro. Em segundo lugar, Noelle Silva. Noelle pode ter começado a sua vida com o pé esquerdo, já que foi julgada por ser fraca e carregando toda a culpa de sua mãe, e como se isso não fosse suficiente, além de seus irmãos, quase toda a realeza a humilhava e a menosprezava, fazendo a Noelle ser uma personagem muito insegura e desacreditada que um dia poderia ser como a sua mãe. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando de forma que a Noelle se tornou uma das mulheres mais corajosas e destemidas do reino de Clover, não se encolhendo perante aos seus irmãos e enfrentando qualquer um de igual para igual, não deixando que tratassem ela como lixo novamente. Então, no exame de admissão para os Cavaleiros Reais, Noelle mostra seu primeiro feito notável quando derrota o seu irmão Solid Silva com um feitiço muito poderoso. Já no reino de Heart, a própria Lolopética treina Noelle pessoalmente, fazendo com que ela ficasse ainda mais poderosa. E futuramente, após alguns acontecimentos, a Noelle firma um contrato temporário com Undyne, tendo uma das transformações mais apelonas da obra, chamada Mergulho Espiritual Vestido da Valquíria, atingindo o estágio santo, que é perfeito para matar os demônios. E com esse poder, ela venceu Vanica Zoretz com 100% de seu poder demoníaco. E em primeiro lugar nós temos ele, o personagem que é considerado por muitos o mais poderoso de Black Clover, e consegue derrotar demônio com muita facilidade, além de que um dia vai ser o Rei Mago de Clover. É óbvio que eu tô falando do Asta. O personagem principal de Black Clover tem o sonho de se tornar Rei Mago, e para isso ele terá que não só superar o Yami, mas todos os outros magos que possuem o mesmo objetivo do que ele, já que ser o Rei Mago se trata do personagem mais poderoso do reino de Clover, possuindo méritos o suficiente para isso. Porém, o Asta vem mostrando ser cada vez mais apto ao cargo que tanto almeja quando falamos em poder destrutivo, pois por possuir antimagia em um mundo onde a magia é tudo, é algo muito, mas muito roubado. E não podemos esquecer que ele já derrotou personagens como Dante Zogratz, além de derrotar 2 demônios superiores com seu modo união. Dessa forma, o que falta para o Asta é um pouco mais de amadurecimento e também adquirir um pouco mais de experiência, já que o Capitão Yami também não é pouca coisa.
Mas e aí, você conhece algum outro mago que poderia superar o Yami Sukehiro? Comenta aí embaixo que eu tentarei te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!